dentro do nosso horário de história, né? E vocês lembram que nós tivemos a aula sobre viver e trabalhar, onde nós tratamos sobre profissões, né? E aí tivemos a atividade, mas hoje eu irei corrigir apenas as questões de número 1, né, e 4, porque o restante vocês sabem que são bem pessoais, é isso? Então vamos lá, na primeira diz assim: no grupo de profissões a seguir, apenas uma não pode ser considerada uma profissão atual. Identifique. Aí nós temos youtuber, técnico em informática, limpador de trilhos e técnico em automoção. Então, tia, com certeza é limpador de trilhos, é uma profissão que realmente já não existe mais. Quarta questão. Observe as imagens do campo e da cidade, classificando-as. Escreva A para antigamente e H para hoje. Então, na primeira imagem, nós temos uma imagem que é até preto e branco, né? Então, com certeza é A. Na segunda imagem, nós temos já uma máquina, né? Bem super tecnológica, então, com certeza é H. Na terceira, uma cidade cheia de gente, lotada, então, com certeza também é H. E a última, nós temos os escravos, e é a letra A. Então, fica como A, H, H, A. Entendido? Então, essa é a nossa correção. Hoje nós iremos tratar sobre o campo e a cidade, levando em consideração as diferenças e as conexões entre eles. Mas primeiro vamos falar da página 92, tá bom? Construindo o presente com o passado. É muito comum ver pessoas andando pelas ruas ou avenidas vendendo água mineral em dias de sol. Mas você sabia que essa prática é mais antiga do que imagina? E é chamada de aguadeiros, né? Então, essa é uma prática bem antiga, tá? E como podemos relacionar essas duas imagens? Que apesar do tempo, né, que tiveram a diferença de anos que tiveram entre as duas imagens, é uma profissão que acontece até hoje e crianças, como podemos ver, já também participam desse tipo de profissão. Agora vamos para o nosso tema de hoje, né? O campo e a cidade, diferenças e conexões. Então aí nós temos duas imagens, né? A primeira imagem é uma cidade bem cheia de prédios, né? Cheia de modernidade. E nós temos na segunda imagem um campo, tudo muito verde, muito tranquilo, né? Isso pelo menos essa é a impressão que se tem do campo. Hoje eu estou sentada, não estou no quadro, porque hoje é uma aula mais de conversa. A primeira imagem é de um espaço urbano, a cidade. E a segunda é de um espaço rural, que nós chamamos de campo. Então, espaço urbano, cidade. Espaço rural, campo. Neles são praticadas diferentes atividades. Algumas só podem ser mantidas no campo, e outras somente na cidade. Então, existem atividades que podem ser desenvolvidas apenas na cidade e outras que podem ser desenvolvidas apenas no campo. Apesar disso, a cidade e o campo têm dependência um do outro. Então, apesar de eles terem suas grandes diferenças, eles são dependentes um do outro. Como que é isso, tia? Então, vamos lá. A cidade ela consome os serviços e produtos do campo, assim como o campo consome os bens que a cidade produz. Olha que interessante. Então, a cidade ela consome os bens, os serviços, né? Os serviços e produtos do campo, assim como o campo também consome os bens também da cidade. O que a cidade pode produzir, eles também consomem. Por exemplo, aí ele nos dá um exemplo de uma indústria, né? Uma indústria de fabricação de roupas.
No campo, os agricultores vão lá, ó, semeia o algodão, né? Semeia o algodão, depois vai o quê? O cultivo. No campo, o agricultor semeia o algodão e depois tem o cultivo. O que acontece depois do cultivo? Esse algodão vai ser levado para a cidade. E lá vai para uma fábrica que irá transformá-lo em fibras e tecidos para costurar roupas. Olha como existe a dependência um do outro. Enquanto que no campo, o agricultor ele semeia, depois ele colhe, né, o que foi produzido, aí ele leva para a cidade. Lá na cidade, ele vai ser transformado em fibra e tecido para poder produzir as roupas. Então, existe uma dependência entre o campo e a cidade. Agora vamos para 62, página 62. Na cidade, temos a concentração de muitas casas, prédios e comércios, ou residências, estradas. Olha só, na cidade temos muitas casas, muitos prédios comerciais ou residenciais, estradas, temos o trânsito, que é gigante, temos indústria, comércio e atividades políticas. Também predominam a fácil aquisição de bens industrializados ou serviços de tecnologia. Já no campo, também existem essas coisas, mas numa proporção, menor, né? Uma proporção mais reduzida. E o ritmo de produção deles também são menor. As atividades do campo elas são voltadas para a produção agrícola, ou seja, produtos como verdura, leite, carne, queijo. Então, são algumas das coisas que o campo produz, entendido? Na cidade, existem maior concentração de pessoas, de casas, de prédios, né, de indústria, de trânsito, e as pessoas consomem mais alimentos, mais bens industrializados. Já no campo não, existe a menor concentração de pessoas, o ritmo de atividade é menor e as pessoas são mais voltadas para a produção agrícola, né, de verdura, de leite, como o texto nos traz. A facilidade da vida na cidade cobra o seu preço. Então, a influência do homem se faz notável nos centros urbanos. Frequentemente nos deparamos com muitos carros, trânsito, gente correndo apressada para o trabalho ou voltando para casa, prédios muito altos, barulho e poluição. Isso tudo num ritmo muito que eles chamam frenético, um ritmo muito acelerado. Enquanto isso, lá no campo, o ritmo é bem menos apressado e é bem tranquilo. Então, apesar da presença do homem ainda se mostrar presente por meio das ruas, das casas e fazendas, o cenário é mais natural, é mais verde, o clima é mais fresquinho, né, digamos assim, mas ele chama ameno, né? Popularmente nós chamamos de clima fresquinho, né? E não existe a necessidade de correria como acontece nas grandes cidades. Agora a página 63. Antigamente, a vida no campo era completamente alheia ao que acontecia na cidade. A cidade tinha seu ritmo acelerado de sempre, cheio de comércio, política e pessoas indo e vindo. Enquanto a vida no campo girava unicamente em torno das atividades de fazenda. As pessoas viviam exclusivamente das atividades agrícolas e baseavam sua vida em torno dos ciclos das colheitas. Olha que interessante. A comunicação com a cidade era só para fornecer produtos. Nada que acontecia na cidade importava nem influenciava a vida da gente do campo. Olha que interessante. Antigamente, como traz aí no nosso texto, o campo ele não sabia de nada do que estava acontecendo na cidade. Até a forma de se basearem para saber em que tempo eles estavam, em que ano que eles estavam, era através das colheitas. Então, não existia essa comunicação que nós temos hoje. Então, hoje em dia, como traz aí no texto, podemos dizer que, apesar da interação entre o campo e a cidade não ter mudado imensamente em relação ao fornecimento de produtos,
A vida nesses ambientes está mais aproximada do que nunca. Por quê? Por meio da tecnologia. Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, assim como o transporte, é comum que as pessoas do campo elas venham resolver assuntos aqui na cidade e consumir bens aqui na nossa cidade, às vezes por semanas e até mesmo todos os dias. É assim como pessoa da cidade pode ir frequentemente ao campo. Então, essa relação entre campo e cidade antigamente era bem, bem distante. Cada um o campo quase nunca sabia quase nunca não sabia, perdão, do que acontecia na cidade. Por quê? Porque não tinha tecnologia, não tinha meios de transportes mais aprimorados que nós temos hoje. Então, como nos trazem no texto, hoje em dia não. Hoje em dia no campo já tem internet, já tem bons transportes e a qualquer momento a pessoa da cidade pode vir para cá. Às vezes vem toda semana, às vezes todo dia. Assim como a cidade, as pessoas da cidade podem ir frequentemente ao campo sem problema nenhum. Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Hoje nós estudamos sobre as diferenças, né, e conexões que existem entre o campo e a cidade, que nós somos dependentes uns do outro, né? O campo é dependente da cidade, assim como a cidade é dependente do campo. E que, apesar de antigamente estávamos um pouco mais distantes, mas hoje não. Hoje, através da internet, através de bons transportes, podemos estar juntinhos um do outro, não é isso? Então, a nossa aula de hoje está concluída, né? Então, concluímos nossa aula de história de hoje.